Boa noite para quem está chegando. Quem for chegando aí, me dá um joinha, gente. Dá um retorno aí, como é que tá a transmissão, se tá tudo tranquilo. Boa noite, Maura. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite, Irene.
Boa noite a todos que chegaram aí. Sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Nosso Lar, oferecido pelo Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Pessoal, antes da gente começar, primeiro perguntar a vocês se vocês têm aí alguma dúvida, algum questionamento a fazer com relação ao livro Nosso Lar. Estejam à vontade, tá, pessoal? Para expressarem as suas opiniões, seus pontos de vistas, ok? Todo mundo tem a liberdade de comentar sobre o livro nesse estudo e no grupo também, ok? Os recadinhos, né? Só lembrando que o Centro Espírita Amor, Fé e Luz oferece às segundas-feiras, após esse estudo, o trabalho da conversa fraterna. Então, se vocês quiserem participar, se alguém tiver interesse em passar pela conversa fraterna, é só preencher o questionário que está lá no grupo, é o primeiro post que está no grupo. É bem simples, tá, gente? É só o nome e o telefone com o WhatsApp. Logo após o nosso estudo aqui, encerrado o nosso estudo, os trabalhadores que estão responsáveis por essa atividade entram em contato com aqueles que deixam o nome e o telefone lá, ok? Para participar da conversa fraterna. O que é a conversa fraterna, pessoal? Às vezes as pessoas estão passando por dificuldades, por questões em família, no trabalho, nas suas vidas pessoais, e precisam conversar um pouco, né, desabafar e buscando, né, estão buscando algo. E o que a gente faz é buscar o esclarecimento através da doutrina espírita, né, à luz da doutrina espírita, ok? Na sexta-feira, pessoal, lembrando, nós temos a nossa reunião pública e nós passamos o horário para as 19h30, tá bom? Por dois motivos. Primeiro, para a gente padronizar os horários das atividades. E segundo, porque a gente observou que esse horário era mais tranquilo para o pessoal que está chegando do trabalho, né? Até que chega em casa e se organiza para poder participar. Então a gente gostaria de ver a participação de todos na palestra pública da sexta-feira. Lembrando, pessoal, que as lives ficam gravadas, a gente pode assistir de novo, pode assistir no horário que for mais tranquilo, mas é muito importante que a gente esteja reunido nesse horário, que nós estejamos todos conectados, mesmo à distância, a gente se conecta. É como se a gente estivesse lá no salão, na casa espírita. Tá? Então é importante a gente estar juntos nesses horários em que estamos fazendo os estudos, em que estamos fazendo a reunião pública. Tá ok? Então a gente aguarda vocês sexta-feira às 19h30. Bom, então não vamos nos demorar muito, que já são 19h30. E hoje nós temos um capítulo muito legal, muito interessante, que é o capítulo 14, que são as elucidações de Clarencio. Mas antes da gente iniciar, convido a todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste no trabalho dessa casa, todos esses irmãos que estão sempre junto de nós, nos auxiliando, nos intuindo as boas ideias, as boas ações. Vamos lembrar neste momento que o Mestre Jesus nos disse que onde estivéssemos reunidos em seu nome, ele ali estaria. E como mestre, só diz verdades absolutas,
Então estejamos com a certeza de que neste momento em que estamos reunidos em nome do Mestre Jesus, Ele se encontra entre nós. Vamos abrir nossos corações, permitir que o amor que emana do coração do Mestre Jesus envolva cada um de nós, nos tranquilizando, nos asserenando, nos trazendo a paz, nos trazendo a saúde, enfim, todo o amor que o Cristo tem por nós. Que possamos, durante o estudo, sentir essas vibrações de amor em nossos corações. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Então, pessoal, vamos dar início então aqui à nossa leitura. Capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Então, só para a gente recordar, no capítulo anterior, Clarencio foi solicitar um trabalho. Ele queria trabalhar, né? Então ele foi lá no gabinete do ministro solicitar uma atividade. No entanto, Clarencio, né, ele tem um método de atender as pessoas que ele atende de 2 a 2, para que o que ele fala para uma sirva também para outra, né? Ou seja, ele acelera, né, o processo, né? Porque ele já vai, em vez de ele ficar repetindo, né, o que ele falou para uma pessoa, ele fala para as 2 pessoas que já estão reunidas. E o André Luiz, ele ficou em segundo lugar para falar. Ele teve que aguardar, né, a senhora que chegou primeiro falar, o Clarencio responder a ela, para depois ele poder falar. E o que aconteceu? Com o diálogo entre essa senhora e o ministro Clarencio, ele começou a ficar meio ressabiado, né, de fazer o seu pedido. Começou a achar que não tinha sido uma boa ideia. Então nós vamos ver isso agora. Pulsava-me, príncipe, o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meu propósito mais íntimo, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Então vocês imaginem como é que estava a situação do André Luiz neste momento. Depois de ter presenciado toda a conversa do Clarencio com aquela senhora, uma conversa muito franca, extremamente franca, né? Onde o Clarencio pontuou todos os equívocos daquela senhora, né? O André Luiz então começou a repensar o seu desejo, né? Mas não tinha mais volta. Ele já estava ali diante do ministro e o ministro estava então atento a ele, né? Perguntou então, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão me dominasse. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Então, num primeiro momento, o que o André Luiz queria? Ele queria solicitar
um trabalho, uma atividade como médico, que era a função que ele exercia no plano físico, antes, na sua última reencarnação, certo? Só que aqui ele já começou, a consciência dele começou a alertar, falou, será que isso é uma boa ideia? Não vamos falar de uma coisa muito específica. Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Então, o que aconteceu? No íntimo dele, o que era o desejo dele? Era ser médico, exercer atividade de médico ali na colônia, voltar ao seu velho cargo, né, vamos dizer assim, né, a sua velha atividade, que era a de médico. Atividade essa que lhe dava, né, no plano físico, status. Ele colocava numa posição privilegiada diante da sociedade. Mas ele não teve coragem, né? Diante do Clarencio e tal, do que ele observou, ele não teve coragem de falar isso diretamente. Né? Ele falou, eu queria aqui alguma atividade e tal, né? Mas não quis, ficou com vergonha, com medo, com receio de falar diretamente. Aí o que aconteceu? O Clarencio escutou ele e, por longamente, como André Luiz diz, ficou observando André Luiz. E aí disse, já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Então aqui, gente, só abrindo um parênteses, né, antes da gente seguir, o que acontece? Clarencio, um espírito evoluído, ele não precisa, né, no caso aqui, que o André Luiz se expresse verbalmente para ele. Né? Ele capta as vibrações dos pensamentos dos outros espíritos ao seu redor. Então, por isso, ele identificou claramente que André Luiz estava verbalizando algo, mas no seu íntimo as suas vibrações, os seus pensamentos eram outros, diferentes. Algo que no plano físico, né, nós dificilmente conseguimos fazer. Então aqui o que acontece? Nós conseguimos dissimular as nossas intenções, os nossos pensamentos, uns para os outros. Ou seja, na verdade nós usamos máscaras, né, para nos portarmos, para nos colocarmos diante das pessoas, diante das situações. Nós não somos verdadeiramente a nossa essência aqui. Ou seja, a gente pensa algo, mas a gente fala, a gente se expressa de um modo que a gente acredita que o outro que vai ser melhor aceito pelo outro. Certo? No plano espiritual, isso vai se tornando impossível. A gente está ali desnudo diante dos outros, né? Desnudo no sentido das personalidades, ok?
espíritos mais evoluídos, mais conscientes, eles conseguem simplesmente nos ler perfeitamente. Eles nos olham, eles nos observam e sabem exatamente o que se passa no nosso íntimo. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nos desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Quando moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então, o que o Clarencio está dizendo aqui, gente? Ele está falando isso para André Luiz, mas isso cabe para todos nós. Ele está dizendo André Luiz, que André Luiz foi colocado em uma posição, né? Foi facilitado a ele uma posição, ou seja, foi facilitado a ele a profissão de médico, foi algo que ele não teve que se sacrificar para conseguir, para alcançar, né? Por quê? Porque ele era filho de pessoas de posses financeiras, que custearam todo o seu estudo, que pagaram todo o material que ele necessitou. E quando ele se formou, por ser de uma família conhecida, uma família rica, ele rapidamente formou a sua clientela, começou a trabalhar e, por consequência, logo estava recebendo muito bem pelo seu trabalho. E o que ele deveria ter feito com isso? Ele deveria ter usado da sua posição, usado daquilo que lhe foi ofertado para auxiliar ao maior número possível de pessoas. No entanto, não foi isso que aconteceu. Ele se utilizou dessas facilidades para cultivar os seus vícios. Então, a reflexão aqui que a gente precisa fazer em relação a nós, o que é que nós estamos recebendo com certa facilidade, que ferramenta que nós estamos recebendo, que conhecimento, e que nós não estamos usando para auxiliar ao próximo. Essa é a reflexão. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos desse parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta.
Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Então, observem aqui, pessoal. O que o Clarencio está dizendo? Que todas as atividades profissionais no campo, no plano físico, são tão e somente fichas de trabalho, ou seja, um posto onde nós somos colocados. Não existe uma profissão melhor ou pior. Nós apenas recebemos um encargo, uma função a exercer e devemos exercê-la da melhor forma possível, sempre em busca de um bem maior, ou seja, oferecendo o nosso trabalho para a vida em sociedade, contribuindo para a vida em sociedade, contribuindo com os nossos irmãos de jornada. No entanto, o que é que nós fazemos? Nós transformamos essas simples fichas em títulos que nós utilizamos para nos sentirmos melhores do que uns melhores do que os outros. Nós olhamos uma pessoa que tem, no caso aqui do André Luiz, por exemplo, né, que é o exemplo dele, que é médico, que foi médico aqui no plano físico. A gente olha o médico e muitas vezes a gente pensa, nossa, é o doutor, é uma pessoa que está acima dos outros, muito importante. Nós pegamos um outro profissional que trabalha na área, por exemplo, do direito e achamos que ele está acima dos outros porque ele é detentor do conhecimento das leis e assim por diante. E pegamos outras profissões e classificamos como de menor importância, de menor valor. E dessa forma nós fazemos distinções sociais entre as pessoas. E o que o Clarencio aqui está dizendo é que nada disso é importante. Que o que é importante é a nossa atividade, o que é importante é o nosso aprendizado, o que é importante é a nossa contribuição para a sociedade. Até porque qualquer atividade que parar vai refletir nas outras todas. Então não existe uma mais importante. Não é uma que se destaca em importância. Todas as atividades profissionais são importantes. E é isso que o Clarencio está chamando a atenção aqui. Inclusive, pessoal, só dando um exemplo, essa semana eu até conversei com uma pessoa, semana passada, na verdade, conversei com uma pessoa aqui, pessoalmente aqui, a gente estava trocando ideia, falando exatamente sobre isso aqui. Como muitas vezes nós nos sentimos inferiores ou superiores uns aos outros por causa da profissão que nós estamos exercendo. Isso é muito sério, pessoal. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo.
Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes rouba a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Então, o que Clarence está chamando a atenção aqui é que, no caso, né, dos médicos, os médicos precisam, deveriam se aprofundar no auxílio às pessoas. Não simplesmente se fixar no corpo físico. Ir além disso, se preocupar com o espírito. Ter essa visão de que ali diante deles se encontra mais do que um corpo, mas um espírito com suas experiências, vivências e que precisa ser tratado, observado. Então, André Luiz, neste momento, não está apto a praticar a medicina no plano espiritual justamente porque ele não tem o conhecimento sobre o espírito. Ele nunca se preocupou em conhecer o espírito, conhecer a natureza humana. Ele tem o conhecimento técnico, né, da parte biológica, parte física do corpo. Mas essa parte do espírito, da natureza humana, ele não tem conhecimento. Então, por isso ele não pode trabalhar nesse momento como médico, no plano espiritual. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritosos absolutamente por troça. Mas, pressentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênção em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarice acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar.
e depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grandiloquente silêncio divino. E assim encerramos, pessoal, o capítulo 14, com essas reflexões sobre as nossas atividades profissionais. Eu acho que vale a gente refletir um pouco, ou melhor, refletir muito, que em qualquer lugar onde estejamos exercendo alguma atividade profissional, nós precisamos observar além da parte física. Em toda atividade existe relações espirituais, existe um plano espiritual por detrás. Seja qual for a atividade que a gente exerça. E a gente precisa, então, buscar exercer a nossa atividade com o olhar do Espírito, com o olhar do Espírito eterno, observando aqueles com quem a gente divide essa atividade, aquelas pessoas que chegam, né, até nós em busca dos nossos conhecimentos, ou enfim, do que a gente faz, com o olhar do Espírito, olhando essas pessoas como espíritos imortais que estão aqui em busca de experiências, de vivências, de aprendizados, de evolução. E assim nós vamos então fazer o que realmente devemos fazer. Nós vamos entender que nós estamos aqui nas funções que estamos hoje simplesmente para termos uma experiência que vai nos trazer um conhecimento, uma evolução. E que depois nós vamos embora. E que esse título, esse cargo, essa profissão que nós exercemos, ela não vai importar. O que vai importar é o que o Espírito leva de aprendizado. Certo? Então a gente precisa ver isso, gente. Nossa, quantas profissões, ou melhor, como as profissões, elas nos dividem muitas vezes. As pessoas se sentindo superiores umas às outras por exercerem uma ou outra atividade. Né? E tudo é importante, tudo é extremamente importante, e nós não somos uns melhores do que os outros por causa de títulos profissionais. Nós somos todos espíritos que saíram de uma mesma fonte, espíritos em busca de aperfeiçoamento, em busca de reequilibrar os seus atos do pretérito. Certo? Bom, essa foi a reflexão de hoje, esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado aí desse capítulo. O próximo capítulo, não sei se vocês estão acompanhando aí, espero que sim, mas é o capítulo 15, é a visita materna. Tá? É quando a mãe do André Luiz vem visitá-lo. É que ele tanto espera, né? Então, espero que vocês estejam aí com a gente na próxima semana para a gente poder fazer os comentários desse capítulo, que é muito interessante também. Todos os capítulos são interessantes, pessoal. Eu sempre falo, esse capítulo é muito interessante e tal, porque realmente todos os capítulos do livro Nosso Lar são muito interessantes, porque nos trazem grandes reflexões. Né? A gente só precisa do olhar atento para observar ali quantos ensinamentos existem neste texto. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, eu convido vocês a fecharem os olhos, a elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer a presença amorosa desses nossos irmãos, agradecer a presença do Mestre Jesus, agradecer todo o amor que foi derramado sobre nós nesses instantes. E vamos pedir
a toda essa equipe espiritual, a todos esses irmãos que nos acompanham, que nos auxiliem a levar a luz, o amor, o esclarecimento, o entendimento às nossas famílias, aos nossos núcleos de trabalho, aos nossos amigos, a todos os lugares por onde formos. Que sejamos os portadores da luz, que sejamos os mensageiros da paz. Que todos tenhamos uma ótima semana, uma boa noite e até mais. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, gratidão pela presença e até a semana que vem com mais um capítulo do Nosso Lar. Tchau, tchau. Cantar canções.